Bom, boa noite a todos. E aí, moçadinha, tudo beleza? Tranquilo? Pessoal aí do Brasil? Uhul! Yes! Bom, hoje nós vamos falar dessa senhora muito conhecida, né? É a famosíssima Lei de Coulomb, professor. Bom, aqui, olha, todo mundo já ouviu falar que, né, cargas elétricas de sinais opostos se atraem, cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, né, professor? É a força elétrica, né, entre as cargas, né? E a Lei de Coulomb, ela fornece a expressão, né, que permite calcular a força elétrica entre cargas pontiformes, né? Ah, tem que ser pontiforme? Isso. Então essa expressão, né, é a famosa Lei de Coulomb, né? Ela diz que a força elétrica, né, tanto faz se ela for de atração como se ela for de repulsão, é calculada por essa expressão, K, Qzão, Qzinho, sobre D ao quadrado. E aqui ficam subentendidas algumas coisas. Por exemplo, essas cargas, naturalmente, né, elas são medidas em Coulomb e elas são substituídas nessa formulazinha em módulo. Ninguém bota o sinal, não, é sem sinal, é em módulo, né? E uma outra coisa importante, né, que às vezes a pessoa se confunde, né, é o seguinte, olha, pessoal, mesmo se houver uma carga mais forte do que a outra, o professor tem uma carga mais 4Q e tem a outra que é mais Q, elas vão se repelir. Qual é a força que é maior, Renato? A força que a 4Q faz na Q ou a força que a Q faz na 4Q? Aí a pessoa que é inocente, né? Inocente, sabe de nada. Aí, a pessoa vai pensar assim, como essa 4Q é mais forte, empurra com mais força, né? E essa daqui é mais fraca. Mas, Moi, já ouviu falar de ação e reação? Aí a pessoa diz assim, ação e reação, professor, é na aula de mecânica, apostila verde, já acabou, agora é eletricidade. Ah, tô livre das leis de Newton, né? Mas, meu amigo, ação e reação não tem como escapar dela, né? Não tem como você estudar só a mecânica, só a natureza, tudo é uma coisa só, professor. Isso aqui é ação e reação, professor. Se essa repele a outra com uma força de 30 newtons, a outra repele a primeira com 30 newtons também. Ação e reação, entendeu? Ah, tá. A primeira coisa que você precisa se lembrar é que a expressão da Lei de Coulomb, ela calcula qualquer uma das forças, porque elas têm o mesmo valor, né? Elas têm o mesmo valor, ação e reação, né, Renato? Uma outra coisa interessante, né? Uma outra coisa que eu chamo aqui a sua atenção é o fato de que nessa expressão da Lei de Coulomb, olha, aparece o seguinte, ó. A gente diz que essa força elétrica, pessoal, ela varia com o inverso do quadrado da distância. A gente fala que ela segue a lei do inverso do quadrado da distância. E aí é interessante que você entenda o que isso quer dizer. Professor, quando a gente fala que a força elétrica de atração, né, ou de repulsão entre cargas varia, depende do inverso do quadrado da distância. O que isso quer dizer? Bom, vamos pensar comigo. Essa lei do inverso do quadrado da distância é a mesma lei que aparece, por exemplo, quando você tem ímã. Eu estou falando em ímã, por quê? Porque você nunca teve a oportunidade de pegar duas cargas elétricas para brincar, né? Porque ninguém acha cargas elétricas por aí fácil. Mas ímã, embora a força seja magnética, não seja elétrica, a força magnética entre ímãs, ela segue essa mesma lei. Como assim, professor? Ora, se você colocar um ímã bem perto do outro, a força entre eles é bem grande. Isso. Mas, professor, se você afastar, quanto mais longe, a força fica mais fraca. Mas se eu botar bem pertinho, eita, professor, você tá com mal de Parkinson? Não, porque a força é muito grande. Ai, coitada, mas quando você afasta, quanto mais longe, a força é menor. Quando estiver bem longe, né? Tá. Essa força enfraquece com a distância. Mas e esse negócio da lei do inverso do quadrado da distância? O que quer dizer? Tá, vou falar aqui pra você, ó, pra você entender bem direitinho o que isso quer dizer. Por exemplo, ó, vamos fazer um gráfico da força elétrica em função da distância. Vamos pensar o seguinte, Renato, vamos dizer que quando a distância entre elas, né, vale D, a força elétrica entre elas vale F. Vamos supor que começou assim, certo? Aí, pessoal, por algum motivo, essa distância entre elas dobrou. Pessoal, se a distância entre as bolinhas dobra, claro que a força vai diminuir, né? Então, se onde tiver D eu colocar 2D, professor, se a distância dobrou, você vai dizer que essa força vai ficar dividida por quanto? Quantas vezes menor? Renata, ela vai ficar 4 vezes menor porque esse 2 vermelho também vai ficar ao quadrado
Aí vai aparecer um 4 vermelho aqui embaixo. Por isso que quando a distância duplica, a força elétrica fica 4 vezes mais fraca. A força elétrica, né, ó, fica 4 vezes mais fraca. Renato Brito, cara, e vem cá, e se a distância triplica? Mesma coisa, né? Mesma ideia. E pessoal, se a distância triplica, a força elétrica vai ficar quantas vezes menor? Vai ficar 9 vezes maior, professor, porque esse 3 ao quadrado é 9, ó. Rapaz, se você está entendendo isso, então você já pode dizer que você entende a lei do inverso do quadrado da distância, né, professor? Funciona desse jeito. Renato Brito, mas me diz uma coisa, e se a distância caísse à metade? Olha, pessoal, onde tem D, eu vou colocar D sobre 2, ó. Facílimo, né não? Professor, se onde tem D, o senhor colocar D sobre 2, todo mundo entende o que vai acontecer. Porque esse 2 vermelho, quando ele ficar elevado ao quadrado, vai aparecer um 4 aqui embaixo. Só que esse 4 vai dar um mortal duplo twist carpado e vai aparecer bem aqui assim, ó, o 4, ó. Do lado do K. Do lado do K. Por isso que a gente fala o seguinte, Renato, se a distância era D e agora ela caiu à metade, se a distância passou a valer D sobre 2, a força vai aumentar, porque agora eu aproximei, né? A força aumenta. A força vai ficar quantas vezes maior, pessoal? Se a distância cair à metade, a força o quê? Quadruplica, professor. Exatamente, ó. Do mesmo jeito que se a distância ficasse dividida por 3, ó. Se a distância ficasse 3 vezes menor, aí eu vou dizer que a força o quê, professor? 9plica. 9plica, isso, né? Então pronto, quando você entende, né, essa ideia aqui, você pode dizer que você entende a lei do inverso do quadrado da distância. É a mesma lei que aparece, por exemplo, na força gravitacional, né? Na força de atração entre massas, né? Que legal, professor. Então, essa é a lei do inverso do quadrado da distância. Você até poderia fazer o gráfico, né? Renato Brito, cara, como é que ficaria o gráfico da força elétrica em função dessa distância D? Cara, parece como se fosse esse gráfico aqui da aula de matemática. É como se a força elétrica fosse o Y. É como se esse D fosse o X, ó. E aqui tu bota algum número, sei lá, 100, pronto. Então, quando você faz o gráfico dessa função na aula de matemática, né? Parece o gráfico daquelas transformações isotérmicas, lembra? E as isotérmicas. A gente já falou sobre isso, né? Tá. Lembra, né, professor, né? Na verdade, seria mais para uma diabática. Mas a ideia é que, né? Quando você for fazer esse gráfico, então, ele vai ser um gráfico redondo, né? Mas com a concavidade desse jeito aqui, ó. Professor, não tô entendendo não. Tá entendendo não? Eu poderia marcar valores. Por exemplo, ó. Pessoal, bora dizer que quando a distância era D, a força era F. Mas Renato Brito, cara, se a distância dobrar, a força vai ficar o quê? F sobre... Fiz pra mim, turma. F sobre 4. Eu tô entendendo, tá vendo? E Renato, se a distância cair à metade? Não, se a distância cair à metade, a força vai ficar enorme, né? Vai ficar o que, professor? 4F, ó. Esse é o gráfico da força elétrica em função da distância. Quer dizer que quanto mais longe as partículas estiverem uma da outra, professor, mais fraca vai ser a força elétrica entre elas, né? Então, quando você entende essa tabelinha, você entende a lei do inverso do quadrado da distância, né? Tá. Bom, então o Renato falou da questão da ação e reação, que a pessoa às vezes esquece, né? Mas essas forças sempre vão ter o mesmo módulo. Falou o que é a lei do inverso do quadrado da distância, né? Aí é sempre interessante você nunca esquecer desse parênteses, né? Que vai te ajudar, né? Tá. Beleza? Bom, uma outra coisa que aparece aí, ó, que eu chamo a sua atenção, Moi, é essa tal de K. Já ouviu falar desse K? Eu já ouvi falar desse K, é a famosa constante, como é que é o nome mesmo, hein? Eletrostática, né? A constante eletrostática do meio, professor, esse tal de K. Vamos falar um pouco sobre ele? Meu sonho, professor, entender um pouco mais sobre esse K. Pois eu vou te contar um negócio, ó. Essa constante K, acredita que ela é uma função de uma outra constante no Sistema Internacional de Unidades, ó? É o quê? Pessoal, aqui ó, eu posso também falar para vocês sobre essa constante K.
Eu estava te dizendo que no sistema internacional, essa constante K, ela se escreve como sendo uma função de uma outra constante, que é esse tal de epsilon. Você tem tudo para ter medo aqui, mas não tenha medo não. Vamos aqui devagarzinho comigo. Turma, tu já ouviu falar disso, né? Como é o nome dessa constante? Chama-se constante o quê? Constante eletrostática do meio. Que meio? Do meio onde você mergulhou essas cargas, né? Constante eletrostática. É, professor, então essa tal de constante K chama-se constante eletrostática do meio. Cada meio tem a sua, tem a constante eletrostática do vácuo, né? Da água, do óleo, da porcelana. E ela se escreve como sendo 1 sobre 4 π epsilon. Esse epsilon também tem nome. Como se chama esse epsilon, pessoal? Permissividade. A permissividade elétrica do meio. É mesmo, é, professor? É. Então, o que é isso daqui, hein, Renato? Meu sonho, cara, é entender essa tal de constante eletrostática. Professor, eu tô começando a ficar com medo, que tem muito nome difícil. Não, tenha medo não, que besteira. Deixa eu explicar para você. Professor, o que esse negócio de constante eletrostática do meio influencia no valor da força elétrica? Me explica assim, na prática. Tá, vou explicar para você na prática. Olha como aquele negócio é interessante, olha. Por exemplo, moçadinha, o NaCl, por exemplo, o sal de cozinha, né? Quando ele está no estado sólido, né? Ele forma ali, professor, um retículo cristalino, né? Com os íons Na+, né? Cl-. E você, né? Você já deve ter ouvido falar, Moi, que esse tal de NaCl sólido, ele é até isolante elétrico, né? Ah, eu já ouvi dizer. Pois é. Por quê? Porque esses íons, né? Ó, esses íons nesse retículo cristalino, eles ficam tão presos, são ligações iônicas, né? Não sei se o teu professor de química já te falou, não sei se você já ouviu falar sobre isso, né? Mas tu sabia que essas ligações iônicas, no fundo, são forças eletrostáticas. A ligação covalente não, é uma ligação mais complicada. Mas a ligação iônica é simplesmente lei de Coulomb, forças eletrostáticas entre esses íons. É sério mesmo? É. Ah, tá. Então, por exemplo, quando você tem o NaCl, né, o cloreto de sódio, professor, imagine que você tenha um átomo, né, um íon Na+, um íon sódio e um íon cloreto no vácuo. É o que, professor? Na+ e o Cl-. Vamos dizer que você tenha esses dois íons e que eles estejam no vácuo. Pronto, aqui, ó, no vácuo, né? Ah, tá. E vamos dizer, Renato, que no vácuo a força elétrica atrativa entre eles seja quanto? Bora dizer que ela vale F. F é. Isso aonde? No vácuo. Ah, isso, no vácuo. Ah, pronto. Renatinho, mas me diz uma coisa. O que acontece quando a gente pega esse tal de NaCl que estava no vácuo e a gente coloca na água? Vamos falar da água, que é o solvente universal. Vai, professor, me diz aí. Pronto. Cara, quando tu coloca esse NaCl na água, acontece uma coisa muito legal que você pode aprender num bom livro de química, né? Como é que é mesmo, hein? Deixa eu explicar pra você, ó. Quando você coloca o NaCl na água, todo mundo já ouviu falar que as moléculazinhas de água são polar, né? Elas têm um dipolozinho elétrico permanente. Então, quando tu bota NaCl em água, sabe o que as molequinhas de água fazem, ó? Elas vão formar umas gaiolas assim ao redor. Que é isso aqui? São moléculas de água. Ai, que legal! Ó, que florzinha linda. Adorei, professor. Não, isso aqui são moléculas de água. Estão formando as famosas gaiolas de solvatação. É o que, menino? Isso é imoralidade, né, professor? Não. É. As moléculas de água, o que acontece? O lado negativo, né, do dipolo é atraído pela parte positiva, né? Ah, tá. Do mesmo jeito, olha só o íon cloreto. E aí, ele vai ficar rodeado de moléculas de água. Elas têm um dipolo elétrico permanente, elas são moléculas polares, todo mundo já ouviu falar sobre isso, né? E agora quem vai ficar virado pro negativo é o que? É a parte positiva da molécula. Sério? É. Caraca, que massa, é verdade. E aí, Moi, a gente diz que as moléculas de água estão polarizadas. Lembra que a gente já tinha falado dessa tal de polarização? Ah, é. Pois é, as moléculas de água, na verdade, elas estão alinhadas, né, com essas linhas do campo elétrico. De certa forma é isso, né? Exato, ó. E aí eu te pergunto, o que tu acha que esse efeito da polarização deve fazer com a força elétrica?
Tu diria que a força elétrica deve ficar mais forte ou mais fraca entre esses íons quando eles estão na água, quando eles estavam no vácuo? Porque no vácuo não tem moléculas de nada ao redor desses íons. Na água tem muitas moléculas de água. E elas envolvem, né, esses íons. Tu diria que nesse caso a força elétrica entre esses mesmos, Na+ e Cl-, tá aqui, ó, o Na+, né? E o Cl-. Tu diria que a força elétrica agora ficou mais forte ou mais fraca do que aquele F ali? Bom, algumas pessoas pensam que ficou mais forte, outras acreditam que a força ficou mais fraca. Eu vou te contar o que acontece, certo? Professor, me diga aí, sabe o que acontece? Cada íon, né, é como se ele ficasse um pouco enfraquecido. Por exemplo, esse íon Na+, é como se ele tivesse enfraquecido por essa parte negativa que está ao redor dele, ó. Aí enquanto que esse íon Cl- é como se ele tivesse ficado um pouco enfraquecido, por essa porção positiva que está ao redor dele. De modo que cada carga sente a outra mais fraca. Essa sente a outra mais fraca, a outra sente essa mais fraca e, de fato, ocorre um enfraquecimento da força elétrica. Professor, a força elétrica fica quantas vezes mais fraca? No caso da água, no caso da substância água, a força elétrica fica 81 vezes menor do que no vácuo. Por exemplo, se no vácuo, Renato, essa força era F, quando eu mergulho na água, a força fica dividida por 81. É mesmo, professor? Esse é uma constante da água, 81. E aí? Tu acha que fica muito fraco ou não? Claro, cara, fica muito fácil. Imagina uma força muito fraca, né? A força que era F passa a valer F sobre 81 só porque eu mergulhei na água. Cara, essas forças ficam tão fracas, né? Elas ficam tão fracas que essas moléculas, que esses íons, eles literalmente se soltam. É aquela tal de dissociação iônica. Pronto, os íons se soltam. Um nem sente direito a força de atração do outro porque a força fica fraca demais. Professor, eu não acho que fique muito fraco, não. Dividir por 81, eu não acho que muda muita coisa, não. Tu acha que não? Vamos fazer o seguinte. Vamos supor que a tua mesada era R$810. Mas o teu pai decidiu fazer um pequeno corte na tua mesada, dividiu por 81. Esse mês você vai ganhar só R$10. Não, peraí. Não, dividir por 81 é sacanagem, é muito pouco. Quando pesa no bolso você entende bem melhor, né? Imagina que a força era 810 newtons, ela passou a valer 10 newtons. Ficou muito fraca, isso. Por isso que ocorre a dissociação. E veja só, as moléculas de água, Moi, elas têm um momento de dipolo relativamente grande. Né, professor? Elas são moléculas polares, né? Tem um momento de dipolo relativamente grande. A gente diz, Moi, que elas têm uma grande capacidade de enfraquecer a força elétrica, não é não? Professor, a água tem uma grande capacidade de enfraquecer a força elétrica entre íons. Por isso que ela dissolve tão bem substâncias iônicas. Tem a ver, meu professor falou que polar dissolve polar, aquele negócio, pronto. Por isso que a água dissolve tão bem substâncias iônicas, porque ela envolve esses íons e sufoca, enfraquece a força elétrica. Que massa! Então veja, quando a substância é assim como a água, que ela tem uma grande capacidade de enfraquecer a força elétrica por causa da polarização da água, a gente fala que a água tem uma grande permissividade elétrica. O que é essa permissividade elétrica? É a capacidade que o meio tem de enfraquecer a força elétrica, exato. É a capacidade que ele tem de se polarizar e, né, enfraquecer a força elétrica através dele. Pessoal, a permissividade elétrica da água, ela é muito famosa. Ela é quantos? Ela é 81 vezes maior do que a do vácuo. É mesmo, professor? Rapaz, a água se garante mesmo. A permissividade elétrica da água é 81 vezes maior do que a do vácuo. O que isso acarreta, professor? Esse ε0, né, turma, quando a gente bota 0, quer dizer que é do vácuo, né? E na aula de eletricidade, vácuo e ar é a mesma coisa. Na aula de eletricidade a gente não faz muita distinção, né? Não faz muita distinção não, entendeu? Então, professor, se a água tem uma permissividade elétrica 81 vezes maior do que a do vácuo, Renato, o que isso vai acarretar? Facílimo. O que isso vai acarretar? Pensa comigo, ó. Professor, quanto é a constante eletrostática do vácuo? A constante eletrostática do vácuo é 1 sobre 4 π epsilon do vácuo.
E professor, e quanto é a constante eletrostática da água? Poxa, a constante eletrostática da água é 1/4π a permissividade elétrica da água. Mas, Moi, pensa comigo. A permissividade elétrica da água não é 81 vezes maior do que a do vácuo? Então, aqui fica fácil, né? Professor, se a água tem uma permissividade elétrica 81 vezes maior do que a do vácuo, consequentemente, a constante eletrostática da água deve ser grande ou pequena? Ah, professor, deve ser o quê? Pequena, né? Caraca, se a permissividade da água é 81 vezes maior do que a do vácuo, a constante eletrostática da água é o quê? 81 vezes menor. A água tem uma permissividade elétrica grande. Grande permissividade elétrica. Quer dizer o quê? Ela tem grande poder de enfraquecer a força elétrica, né? Ó, ali, através da água. E por isso, se ela enfraquece a força elétrica, né? Ela tem uma, né? Entendi, professor. Tô entendendo. Moral da história, a partir de hoje você sempre vai lembrar disso. Lembrar de quê? Meios que têm grande permissividade elétrica, diz aí, professor, meios que têm grande permissividade elétrica, eles têm constante eletrostática o quê? Pequena. E se a constante eletrostática é pequena, significa que nesse meio a tendência é que a força elétrica seja grande ou pequena. Se a constante eletrostática é pequena, a força elétrica vai ser o quê? Pequena. Meios como a água tem grande permissividade elétrica. A da água é quanto? 81 vezes maior do que a do vácuo. Caracas, a água é uma arrombada mesmo. Isso. Como a água tem uma permissividade elétrica muito grande, a tendência é que dentro da água a força elétrica seja o quê? Pequena. É isso que acontece? É. Que legal, professor. É. Então, pessoal, todos esses meios isolantes, né? Água, óleo, papel, porcelana, plástico, vidro, todos esses meios isolantes têm uma permissividade elétrica maior do que a do vácuo. Por que os meios materiais, todos eles, têm permissividade elétrica maior do que a do vácuo? Por que qualquer meio material, né? Né, professor? Né, tem esse poder de enfraquecer, né? E tal, né? Maior do que a do vácuo. É muito fácil. Porque todo meio material tem mais matéria do que o vácuo. E aí, o vácuo não tem nada para polarizar. No vácuo não tem nada. Aí qualquer meio material tem mais matéria do que o vácuo. E, portanto, tem a permissividade elétrica maior do que a do vácuo. E, portanto, em qualquer meio material, a força sempre fica mais fraca do que no vácuo. Exatamente. Exatamente, a permissividade elétrica, então, é uma para cada material. Então, por exemplo, professor, né? Por exemplo, a constante eletrostática, né? Do vácuo, né? Aquele K do vácuo, não sei se você já estudou essa matéria antes, mas esse K do vácuo é famoso, é o famoso 9/10 a nona. Ah, eu já ouvi dizer, meu primo sempre fala nesse negócio. Pois é, Newton, né, ó, metro ao quadrado, coulomb, né, elevado a menos 2, mas eu não tenho que saber a unidade não, entendeu? A constante eletrostática da água é bem grande ou é bem pequena? É 81 vezes mais o quê? Mais fraca, exatamente, né? 81 vezes menor do que isso? É. Ah, professor, então essa é a ideia? É, mãe, essa é a ideia. Então, né? Então, se você queria saber o significado da permissividade elétrica, é esse, entendeu? Ah, tá. No caso da água, por exemplo, né? E aí, Moi, não existe só a água, existem outros meios, né? Por exemplo, eu posso dizer que a permissividade elétrica da porcelana é quantas vezes maior do que a do vácuo? Sei lá, 5 vezes maior do que a do vácuo. Existem tabelas, né? Com esses valores, né? O fato é que todo meio tem permissividade maior do que a do vácuo. Todo meio material tem a permissividade elétrica maior do que a do vácuo. Então, todo meio tem capacidade de enfraquecer a força elétrica, né, professor? Mais do que o vácuo. Moral da história. Em qual meio a força elétrica entre as cargas é sempre a maior de todas? É em qual meio? No vácuo. O vácuo é onde a força elétrica é a mais forte de todas. Se eu pegar partículas que estão no vácuo, e se eu mergulhar na água, se eu mergulhar no óleo, se eu mergulhar na acetona, a força fica mais fraca do que no vácuo? Fica. Porque o meio vai se polarizar de alguma maneira. E a polarização acaba acarretando o enfraquecimento da força. Por isso que aparece aquele K, né? O tal da constante eletrostática do meio, né? Então é isso. A água é famosa por ter grande permissividade elétrica.
pelo seu grande poder de enfraquecer a força elétrica através dela. Quem? A água, né? É uma das características dela, né? Grande calor específico, né? Não sei o que mais lá, isso, e aí que é mais grande permissividade elétrica. Professor, então que legal. Então a partir de agora eu já tenho essa noção de que a força elétrica depende da distância entre as partículas, porque veio da lei do inverso do quadrado da distância. O Renato me explicou que depende do meio onde as partículas estiverem. Se elas estiverem no vácuo, a força elétrica entre elas tende a ser grande. Mas se eu colocar em qualquer outro meio material, né, isolante, né, professor? Exato, o meio vai se polarizar e vai haver um enfraquecimento, né, dessa força elétrica. O enfraquecimento é tão mais notável quanto maior for quem? A permissividade elétrica. Permissividades elétricas grandes levam a baixíssimas constantes eletrostáticas e, consequentemente, forças muito fracas. Por exemplo, na água. Aí é. Já decorou? A permissividade elétrica da água é quantas vezes maior do que a do vácuo? 81, professor, é muito legal, né? Exato, né? Muito legal isso daí. Bom, façamos o seguinte. Bora ver como é que a gente usa essa tal lei de Coulomb na prática? Vamos para as próximas questões de sala, vamos lá? O professor na apostila fala sobre esse negócio de o significado da permissividade elétrica do meio. Fala. Fala. Você é mentiroso. Fala. Deixa eu dizer a página, tá? Pra você não dizer que eu não falei, né? Que não tem. Oi? Não falei não. É só pra ler mesmo, na apostila mesmo. Ei, professor, na página 18 fala o significado físico da permissividade elétrica. E na 19 continua a explicação e fala como é que a água consegue dissolver substâncias polares. Tem uma explicação muito legal aí, ó. É, professor? É. Ah, aquela figura da louça. Tá aqui, tá feito. Na página 19, né? Olha. Ah, negócio de polarização. Exato. Tranquilo.